Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Continuando as atividades, quarto bimestre, razões trigonométricas no triângulo retângulo. De onde é a origem da palavra trigonometria? Essa palavra vem do grego, que significa três ângulos, medida de três ângulos, tri mais gônos mais metro, metron. 3 mais ângulos mais medida, medida de três ângulos, nos remete ao estudo das medidas dos lados, ângulos e outros elementos do triângulo. Historicamente, a trigonometria liga-se à astronomia. Os primeiros cálculos dessas distâncias e desses estudos se devem a Hiparco, astrônomo grego que viveu no século II a.C., considerado o pai da trigonometria. Só lá no século XVIII que Leonhard Euler ou Leonhard Euler conseguiu desvincular a trigonometria da astronomia. Aqui as aplicações da trigonometria na ciência e na vida. Astronomia, arquitetura, navegação, geografia, jogos de vídeo, programação de videogames, engenharias civil, mecânica, elétrica. Em todas estas áreas, a trigonometria é usada desde o século II a.C., ela começou a ser estudada no século II a.C. até hoje. A trigonometria tem ajudado a humanidade a desenvolver-se. Triângulo retângulo, por que recebe esse nome? Simplesmente porque ele tem um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, né? E aí quando eu falo qualquer triângulo, os triângulos retângulos estão inclusos. A soma interna dos três triângulos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 90 graus, 180 graus. Então se eu somar, pegar esse triângulo ABC, eu somar este ângulo mais esse, com certeza vai dar 180 graus. Ok? Essa é uma das características dos triângulos em geral. E no caso do triângulo retângulo, ele é chamado assim porque um dos seus ângulos mede 90 graus, é o chamado ângulo reto. Esse quadradinho com a bolinha no meio é o ângulo reto do triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo ABC, representado nos vértices A, B e C por letras maiúsculas, os lados A, B e C com letras minúsculas, a altura H, N é a projeção, C faz a projeção chamada de N neste lado BC, que é a hipotenusa, assim como o lado B faz a projeção na hipotenusa no lado BC, e essa projeção é chamada de M. Lados do triângulo retângulo, hipotenusa e catetos. Aqui eu tenho um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é conhecido, é chamado por hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Quais são, professor Eduardo, as três razões trigonométricas mais estudadas? As três razões trigonométricas mais estudadas são seno, cosseno e tangente. Como é que eu calculo o seno de um ângulo? Eu pego o cateto oposto do triângulo que está sendo estudado e divido pela hipotenusa. Eu também posso ler cateto oposto sobre hipotenusa. Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho o ângulo, vou chamar de ângulo C. Eu quero saber o seno desse ângulo C. Como é que eu faço? Eu pego, o ângulo está aqui, então eu vou fazer seno de C. Como é que eu calculo o seno de um ângulo? Cateto oposto. Neste caso aqui é o cateto oposto. É o C, representado pela letra minúscula aqui. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo ABC? Lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso, se o ângulo reto está aqui, o lado oposto dele, a hipotenusa, vai ser o A.
letra minúscula A. Então, nesse caso, seria seno do ângulo C igual cateto oposto, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Se fosse o seno do ângulo B, vou usar de novo aqui, ó, essa razão. Seno do ângulo B, cateto oposto, em relação ao B, quem é o cateto oposto? É o lado B aqui, ó. O cateto oposto é o B, dividido pela hipotenusa. Não mudou, então ficaria B dividido por A. Nós vamos treinar isso mais para frente, tá ok? Como eu calculo o cosseno de um ângulo? Vou dar o exemplo de novo, ó. Cosseno de C, cateto adjacente. Aí, professor, que palavra é essa? Adjacente é aquele que fica ao lado. Então, se aqui tem eu quero calcular o cosseno desse ângulo C. Aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é aquele que está ao lado do ângulo. No caso, aqui está representado pelo B minúsculo. Então, ficaria B dividido por A, o cosseno do ângulo C. Se fosse o cosseno do ângulo B, cateto adjacente, seria o C dividido pela hipotenusa A. E a tangente, a outra, terceira razão trigonométrica. Cateto oposto pelo cateto adjacente. De novo, vamos pegar e dar os exemplos do ângulo C e do ângulo B. Se fosse a tangente de C, cateto oposto C, dividido pelo cateto adjacente B. Se fosse a tangente do ângulo B, aqui, esse ângulo, cateto oposto B, pelo cateto adjacente C. Ok? Agora eu vou apresentar a vocês, se vocês já devem ter estudado isso, com certeza, podem até não lembrar, mas estudaram. A tabelinha dos ângulos notáveis, são aqueles que surgem com mais frequência nos estudos das razões trigonométricas. Já existe uma tabela que já foi feita e calculada de todos os ângulos com seus valores, tá ok? Nós estamos falando dos ângulos notáveis. Por que são chamados de notáveis? Porque aqueles que são usados com mais frequência. Então aqui eu tenho a tabela, ó. Seno de 30 é 1 sobre 2, cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2, tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, tangente de 45, 1. Seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus, 1 sobre 2, tangente de 60 graus, raiz quadrada sobre 3. Existe uma tabela com todos os valores decimais, tá? Desses ângulos, inclusive. Aqui um exemplo. A grande dificuldade dos alunos, muitas vezes, antes que o professor explique, ou que eu explique no caso, eles me perguntam: professor, como eu vou saber qual das 3 razões trigonométricas eu tenho que usar para resolver uma questão, para resolver um problema? E eu respondo: depende, cada problema é um problema. Muitas vezes, se o problema te dá o cateto oposto do ângulo e ele te pede a hipotenusa, você vai usar o seno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Se o problema te dá são exemplos, tá? Se o problema te dá o cateto oposto do ângulo e quer saber o cateto adjacente, você vai usar tangente, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, cada caso é um caso. Olha um exemplo aqui. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura, quando o sol está a 30 graus acima do horizonte? Então, traduzindo a questão através de um desenho, 5 metros aqui a árvore fica numa posição vertical, aqui está a árvore. O sol aqui, fazendo um ângulo de 30 graus com o solo. Essa distância da árvore até aqui onde se faz o ângulo de 30 graus é a sombra, é o que eu quero descobrir. Se o ângulo está aqui, quem é o cateto oposto? 5 metros. Quem ele quer descobrir? O cateto adjacente. Aqui é a hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, não está nos ajudando muito. Então, se eu tenho o cateto oposto em relação ao ângulo de 30, que é 5, e ele quer o cateto adjacente, eu vou usar tangente, porque tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de 30, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3,
que vale, por sua vez, 0,577, vai ficar tangente de 30, que é 0,577, é igual ao cateto oposto 5 dividido pelo cateto adjacente, que é o S. Eu vou resolver, isso aqui é uma equaçãozinha, né, uma equaçãozinha, primeiro grau, né? Tenho que deixar o S sozinho, que é a minha incógnita, é a variável, o valor que eu quero descobrir sozinho, para achar o resultado, para descobrir quanto que ele vale. Ele vai passar aqui, multiplica, ele está dividindo, 5 dividido por S, ele vai multiplicando aqui, ó, o 0,577, e o 577 vai passar para o denominador aqui, tá? É a chamada multiplicação em cruz. Vai ficar 5 dividido por 0,577. Quando nós fazemos essa conta, o resultado dá aproximadamente 8 metros e 67 centímetros, que é a resposta deste problema. Nós vamos treinar isso, não se preocupem, tá? É através do treino, dos exercícios que nós vamos aprendendo, ok? Até mais, tudo de bom para vocês.